Fala aí, pessoal. O torcedor do São Paulo entrou na pandemia com a seguinte situação. O time estava se acertando, mas ia perder o Antony no meio do ano, seria um desfalque importante. Quem vai substituir o Antony? Depois pintou a história que ele poderia ficar um pouco mais até, e aí animou os torcedores e tudo mais. Bom, e aí chegamos nesse momento da pandemia 3 meses depois, e a saída do Antony e quem vai substituir o Antony é só um detalhe desse tamanho, diante do buraco que o São Paulo está se metendo, financeiro. Por quê? As dívidas são enormes, agora tem uma questão salarial, um corte que a diretoria quer fazer e que os jogadores não estão concordando, porque não teria sido o acordado no começo da pandemia. Tem a possibilidade de sair o Igor Gomes e a diretoria torce para que ele vá embora, para tentar cobrir esse rombo. Enfim, o São Paulo entrou na pandemia com um problema que era um problema grande, mas que podia ser resolvido, e chega nesse momento com um problema desse tamanho, uma coisa gigantesca, muito maior do que era. Situação realmente dramática do São Paulo, terrível. Esse fim de mandato do Leco aí tem sido melancolicamente horrível, como já foi a trajetória toda dessa direção do São Paulo. Tem eleição no fim do ano, você sabe. Eu queria pedir para você assinar o canal, apertar o sininho. Eu vou passar a bola para o Arnaldo. Arnaldo, que situação do São Paulo? Dá um panorama geral aí pra gente, por favor. Então, Tiro, nada mais simbólico e melancólico do que essa situação de crise em cima da crise. Crise em cima da pandemia. E convenhamos, esses problemas financeiros do São Paulo, essa crise, esses atrasos, essas situações, elas não são culpa da pandemia. Elas já vinham se arrastando bem antes, de uma diretoria que, conforme o balanço comprovado, gastou mais do que arrecadou, investiu mais do que poderia e não conquistou taças. As primeiras negociações na época da pandemia de salários já eram tumultuadas, já tinha muito nariz torcido ali naquele momento. E agora eu acho que o São Paulo não tem bons interlocutores para dialogar, para convencer. Todo clube está fazendo essa coisa de redução salarial e tudo mais. Então eu acho que essa é uma situação que estava melhor para o São Paulo enquanto a bola não estava rolando. De novo isso. A bola nem está rolando, nem tem treino coletivo, mas só o fato de voltarem a trabalhar já gerou essa crise. O São Paulo não tem um dia de paz, não tem um dia de trégua, né? E eu vou dar um pitaco sobre a situação além da saída do Antony, como você disse. Eu acho que a questão da saída do Antony, ela por um lado tem o aspecto do campo, como o Diniz montaria o time sem o Antony. Isso não foi, digamos, bem trabalhado até a parada, não se tinha uma ideia, o Antony não conseguiu ter um substituto. O Elinho não provou ser o substituto, talvez novo esquema e tudo mais, mas hoje a questão da saída do Antony é vida e é vista como salvação, porque o dinheiro vai poder cobrir alguns rombos, pelo menos imediatos, sabe? O acerto das coisas depende do dinheiro do Ajax começar a pingar. Então a galera tá rezando pro Antony ir logo. Aí, Tirone, eu vou fazer aqui a pergunta para você. Você tem uma análise muito interessante sobre a dificuldade que existe do Fernando Diniz encontrar substitutos para o time ideal que ele montou. Então ele já tinha essa preocupação em relação ao Antony. Agora com outras baixas aí, sei lá, Igor Gomes talvez, Lisiero, Daniel Alves, sabe se vai ficar ou não. O Fernando Diniz é o técnico ideal para esse momento? Ele é o técnico ideal para reconstruir um São Paulo, talvez com menos jogadores bons do que ele tinha? É ou não é? Pois é, Arnaldo e moçada, eu sempre falei que esse time montado pelo Diniz é um time muito complexo, que mostrou resultados ali no finalzinho, boa vitória contra a LDU, boa vitória contra o Santos, o time parecia que estava engrenando. Ele gira em torno do Daniel Alves, que é uma figura que a gente já não sabe o que vai acontecer, se vai ficar, se não vai ficar, então já seria um problema. A saída do Antony é outro problema, como é sempre um problema qualquer jogador que saia desse time titular do São Paulo. Por tirando o goleiro, tirando o Volpi,
que também seria um problema sair, mas por outras razões, pela questão técnica, todos os jogadores do São Paulo, mesmo os de defesa, os volantes, todo mundo, eles têm funções muito complexas dentro de campo. Então você tira um jogador, para você colocar um que consiga fazer a mesma função é muito difícil. Então eu dou um exemplo aqui, sai o Reinaldo. Como que você monta essa lateral esquerda do São Paulo, que o Reinaldo é um lateral, mas ele também é um armador por dentro, ele tem outras funções no time. Então você tira o Tietê, quem faz esse papel de primeiro volante, mas um primeiro volante que sai jogando lá de trás e que vai até a frente? É muito complicado, né? Então sai o Antony, quem faz o papel do Antony? Já tentou outros jogadores ali, não conseguiu. Então qualquer mudança nesse time titular do São Paulo é muito complexo. Agora, se o Diniz é o cara para esse momento, eu não consigo imaginar você, além de perder todo mundo que o São Paulo vai perder, essa crise financeira e tudo mais, você abrir mão do treinador agora. Eu acho que aí é uma loucura, né? Na reta final da temporada, ou enfim, na volta da pandemia, você começar outro trabalho do zero. Aí é para coroar de vez o desastre que foi a administração do São Paulo. Que fique o Diniz, que remonte o time, e não vai ser fácil, eu sei que vai ser complicado, mas não consigo imaginar outro cara para este momento do São Paulo. O Diniz, pelo menos até aqui, conta com o apoio dessa diretoria, e está começando a contar com um apoio maior do torcedor, e também de algumas figuras importantes do São Paulo, como o Muricy, por exemplo. Então eu acho que vai mexer em tanta coisa no São Paulo, a lama está tão no pescoço, que trocar de técnico é a pior coisa possível. Agora, uma coisa que você vem falando, Arnaldo, é sobre trocar de diretoria, não na eleição, fazer um processo de transição agora, tipo interromper esse mandato antes mesmo do fim e começar uma página nova, certo? Fala aí. Tironi, o que eu defendo é uma espécie de intervenção, cara. Eu não sei se existe base legal para isso. Seria o ideal para o São Paulo antecipar as eleições, ter um novo presidente, porque essa diretoria em 5 anos fracassou. E não me parece ter respaldo nenhum agora para negociar com o jogador, para fazer qualquer promessa, seja para o jogador, seja para o técnico, seja para o torcedor. Então o ideal seria que no novo comando começasse a dialogar já com esse grupo de jogadores, com esse treinador. Digamos, definindo as chapas para a eleição, o Casares já é candidato, não sei se o Marco Aurélio será ou outro, representantes dessas duas chapas formariam uma comissão com alguém do Conselho Deliberativo e começaria a fazer uma transição para o novo governo do São Paulo, para o novo presidente. E essa comissão queria negociar com os jogadores e com o treinador e fazer, digamos, e conversar e convencer quem está no São Paulo hoje de que é possível suportar até dezembro, até virar a chave, até o novo poder tomar posse. Vou explicar como. Aí, é assim, e para mim, essa transição seria simbolizada pela negociação com o principal jogador do time, por exemplo, com o Daniel Alves. A gente já ouviu do Casares aqui, Tironi, no nosso canal, e de outros, do Marco Aurélio também, de outros possíveis candidatos, o desejo de ficar com o Daniel Alves, que não tem a sua situação resolvida em termos de salário, em termos de marketing. Então, por exemplo, já poderia haver um plano para o Daniel Alves se convencer a continuar no São Paulo. Porque eu acho que esse time do São Paulo, esse time do Diniz, é o Daniel Alves e mais 10, ele simboliza isso. E ele é capaz de, mesmo com outras perdas, proporcionar um time competitivo e ajudar na formação de outros jogadores no time. Eu acho a permanência dele fundamental. Por isso, para mim, deveria haver uma intervenção, uma comissão de transição que priorizaria a permanência do Daniel Alves e o pagamento do salário em dia. Essa é a minha posição. É isso, queria saber o que vocês pensam. Enquanto isso, vocês, por favor, assinem o canal, acionem o sininho, deem a sua opinião. Durante a semana, muita coisa boa para vocês. Abração, até lá.